Olá, amados, estamos então no 18º dia e neste 18º dia Deus quer falar conosco de uma forma muito especial e Ele quer falar sobre a mudança de mentalidade. Nós vemos que nós mudamos a nossa mentalidade através de um arrependimento de algo que realizamos ou que deixamos de fazer. Muitas vezes é muito mais pelo que não realizamos. E também a mudança de mentalidade é uma mudança de visão que Deus quer que nós tenhamos, e Ele vai usar hoje um exemplo muito grande, muito forte de um pai da fé. E aquilo que constantemente nós vemos vai determinar aquilo em que nós acreditamos. E nós vemos, amados, que no exemplo de Abraão, Deus nos fala que Abraão, ele não tinha mais uma visão além do que ele vivia na tenda, além da sua vida diária, além das suas tarefas diárias, além daquilo que ele vivenciava ali no dia a dia. Se limitava a sua vida ali. E ver que Abraão não tinha mais visão. E isso fazia com que Abraão começasse a matar a promessa de Deus dentro dele mesmo. Então o ambiente da tenda estava mudando a visão de Abraão. E Deus tinha dado uma promessa para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, te farei pai de grande nação. E Abraão não estava mais vendo essa visão de Deus, essa promessa de Deus estava morrendo em seu coração. Hoje, essa mensagem de hoje é para despertar em mim e em você as promessas de Deus, a mudança de mentalidade, a mudança de visão, porque onde nós estamos olhando, a direção que nós olhamos determina o caminho que nós vamos percorrer. Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas neste caminho, quem caminha somos nós. E se nós não caminharmos dentro dessa promessa, dessa visão que Deus Pai tem para nós podemos ter um caminho ou buscar um caminho alternativo. Era isso que Abraão estava fazendo. Ele estava no seu coração matando a promessa de Deus e percorrendo um caminho alternativo. Um caminho de desesperança, vamos dizer. Não é isso que Deus quer para nós. Deus, na verdade, chega e vê Abraão ali na tenda. Deus vê o seu coração, assim como Deus vê o meu e teu. E Deus olha para Abraão e já vê tudo. Mas Deus, o que ele faz? Ele não discute com Abraão. Assim como Deus não é um Deus que discute comigo e contigo. Deus nos chama para lembrarmos, para trazer a visão da promessa que um dia Ele fez para nós. Essa é a mudança de mentalidade que Deus quer para mim e para você neste dia de hoje. Onde está a promessa? Ela está viva em seu coração ou ela não está? Nós estamos mantendo a promessa de Deus ou nós estamos matando a promessa de Deus? Então, a visão, nós vamos ver que Deus traz, a mudança de pensamento para a vida de Abraão, tem o poder de mudar a realidade física, mudar aquela realidade que se vê, as circunstâncias, e trazer a promessa dele pelos olhos espirituais, pelos olhos da fé. Mas Deus é tão claro, Ele é tão presente, e isso Ele é tão presente nas nossas vidas. O que Deus faz? Deus mudou a mentalidade de Abraão, não discutindo, fazendo com que ele saísse de dentro da tenda. E o que Deus diz para ele? Deus diz para Abraão: Abraão, sai dentro da tenda, olhe para os céus, estou falando com as minhas palavras, conte as estrelas. Quantas estrelas você puder contar, assim será a sua descendência. Então essa era a promessa de Deus para Abraão, para a sua casa. Amados, lá no Oriente, diz que a densidade é muito baixa, então se consegue ver a olho nu em torno de 8.000 estrelas. Então imagina, Abraão sai de dentro da tenda
Está ali o mordomo e sua esposa Sara, que era o que ele via, era essa a circunstância que ele vivia, que ele via, ele estava matando o sonho, a promessa de Deus. Então, imaginamos Abraão começando a contar a estrela, 1, 2, 500, 1000. E Abraão fica ali. Parece que a gente, lembrando, porque Deus disse para ele contar as estrelas, e quantas ele conseguisse seria assim a sua descendência, e ele não consegue, ele cai em si. Ele percebe que poderia contá-las, mas ele diz para Deus: Senhor, é impossível contar as estrelas dos céus. Então Deus diz para ele: esta é a visão que tenho da sua descendência, será impossível contá-las. Essa é a revelação que Deus tem para mim e para você. Esta é a mudança de mentalidade para nós hoje. Você não consegue imaginar as promessas que eu tenho para você, você não consegue imaginar, visualizar o sonho que eu tenho para você, porque ele é muito maior do que você tem. Assim era com Abraão, só que Deus consegue mudar a mentalidade de Abraão. E Deus quer mudar a nossa mentalidade, a minha e a sua. E Deus, então, tirou a visão que Abraão tinha de si mesmo e para consigo e colocou em sua mente a visão que Deus tinha sobre o futuro dele e sobre a sua descendência, a visão da promessa que Deus tinha, traz de volta ao coração de Abraão. Nós vemos que Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se nós olharmos as circunstâncias, nós acabamos nos conformando com os séculos, com este século. O que nós vivemos neste século? Um mundo atribulado, um mundo acelerado, o tempo se abreviando pela correria do dia a dia, e isso faz com que comece a abafar, que comece a matar os sonhos, as promessas que há dentro dos nossos corações. E Deus não quer isso, por isso que Ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é isso que Ele quer hoje para mim e para você. Uma transformação de mente, metanoia. Metanoia é transformação de mente. Olha o que Deus diz para Abraão. Abraão, tire os seus olhos do que você vê dentro da sua tenda. Olhe para as estrelas dos céus. Porque assim como é impossível contá-las, assim será a sua descendência. Essa é a visão que eu tenho para a sua vida. Que coisa mais linda que Deus transmite para Abraão. Essa visão, uma nova visão, na verdade, para Abraão uma nova, mas era a visão, a promessa que Deus tinha colocado no coração de Abraão. Tinha dito: sai da tua terra e tua parentela, eu te farei pai de grande nação. Essa era a grande promessa, e nós somos descendentes de Abraão. Então, realmente é incontável as estrelas dos céus, porque é incontável a descendência. Somente Deus poderá contar. Assim como para a sua vida e para a minha vida, o sonho, somente Deus pode decifrar para nós, pode revelar para nós. Hoje, nossos sonhos têm um limite, mas quando vier os sonhos de Deus sobre as nossas vidas, será revelado o sonho perfeito, muito maior do que eu e você temos sobre nossas vidas. Então, nós precisamos viver pela fé, mudando a nossa mentalidade, mudando nossos olhos para olhos espirituais, olhos de fé, nesse Deus que é soberano e que realmente faz com que nós tenhamos grandes sonhos, com que nós venhamos a pensar: eu estou sonhando assim, mas Deus fará muito mais. É isso que Deus quer para nós, é isso que Deus quer para mim e para você. Porque o que nós vemos agora determina o que nós sentimos agora, o que nós de certa forma se revela aos nossos corações agora. Mas quando nós lançamos os nossos olhos da fé, nós vemos que
Os sonhos de Deus, nós iremos lembrar que eles são muito maiores. Quando a mentalidade, a visão de Abraão mudou, o seu corpo mudou, a sua estrutura mudou. Ele despertou em si mesmo. Aquela promessa trouxe nova vida. A sua mentalidade começou a mudar todas as circunstâncias, ao ponto dele chegar e confirmar isso e dizer para Sara: vamos ser pai de grandes nações, de muitos filhos. Então, onde está a nossa visão, ali está a nossa expectativa em Deus. Mas a nossa fé tem que mudar a nossa mentalidade. A nossa fé tem que ser firmada na promessa de Deus, no que Deus sonhou para mim e para você. Amados, nós vemos que Jesus, ele sobe ao monte, ele ora com Pedro, Tiago e João, e Jesus desce do monte, e quando lá acontece a transfiguração, os discípulos vêm, Pedro, Tiago e João, e Jesus então resplandece seu rosto, é transfigurado ali, e eles têm uma visão muito maior do que aquela fé que eles viviam e tinham em Jesus, porque eles têm uma nova experiência com Jesus. Quando Abraão sai da tenda e olha para os céus, ele vê aquelas estrelas de uma forma diferente, aquelas estrelas brilhando, e ele consegue entender que Deus é muito mais soberano também, assim como Pedro, Tiago e João vê em Jesus algo sobrenatural, assim quando Abraão sai da tenda, vê algo sobrenatural, através das estrelas, daquela voz de Deus dizendo: conte as estrelas. Aquelas estrelas brilhavam de uma forma sobrenatural para Abraão, de uma forma diferente, porque a palavra da fé, a mudança de mentalidade, relembrando Abraão do que Deus tinha prometido, faz com que ele veja aquelas estrelas, mesmo pela densidade, pela proximidade, pelo local, ele consegue ver de uma forma sobrenatural, porque ele estava acostumado a ver aquelas estrelas. Assim como os apóstolos estavam acostumados a ver Jesus operando milagres, tantas maravilhas e sinais, mas quando eles enxergam no monte a transfiguração de Jesus, eles veem algo sobrenatural que eles precisavam ver, aqueles que sempre estavam junto com Jesus. Isso nos diz que quanto mais tempo nós passamos com Deus, quanto mais tempo próximos de Jesus, mais nós também estaremos pensando como Ele, vivendo as coisas que Ele tem para nós e relembrando essas coisas, e a nossa mentalidade, ela começa a também a mudar. É como se acontecesse uma transfiguração. Então nós também vamos estar mais próximos de Jesus, mas também mais parecido com Ele. Também mais cientes de que essa mudança de mentalidade Deus operou quando Ele delegou para nós essa promessa. Como você está hoje? O que mais vai infiltrar os teus pensamentos hoje? O que mais vai infiltrar o teu coração hoje? Isso poderá determinar o seu dia, determinar o seu amanhã. É por isso que nós precisamos mudar a nossa mentalidade, para entendermos e recebermos de Deus qual é a boa e perfeita, agradável vontade de Deus para mim e para você. Quando nós nos apropriamos e quando nós, na verdade, praticamos Romanos 12, 2, transformação da nossa mente, renovação através da mente, acontece essa experiência que Abraão teve, acontece essa experiência que Pedro, Tiago e João tiveram com Jesus. Então, quando renovamos nossa mente, nosso testemunho será
luz para este mundo, para as pessoas. Nosso testemunho será das promessas de Deus. É isso que nós precisamos entender. Moisés, quando desceu do monte e recebeu as tábuas da lei, ele também, o seu rosto brilhava de uma forma sobrenatural. E o que o povo viu com aquilo? O povo entendeu que realmente ele estava na presença de Deus, que ele esteve com Deus. É isso que nós precisamos refletir onde eu e você estivermos. A mudança de mente em nós vai operar esse brilho, essa maravilha de Deus, esse sinal, essa verdade de que Deus está conosco e de que Ele não esqueceu a promessa que Ele tem para mim e para você. Então nós precisamos realmente, com o nosso testemunho, com a nossa vida, resplandecer através do nosso rosto, refletir os céus na terra, refletir o poder de Deus. E isso acontece no momento em que nós nos alinhamos com os céus. A glória de Deus resplandece na minha e na sua vida. De que Abraão se alinhou com os céus e o poder de Deus, a glória de Deus se revelou na sua vida. Pedro, Tiago e João se alinharam com os céus naquele momento com Jesus e a glória de Deus se revelou na vida deles. Foram grandemente apóstolos de Deus, usados por Deus, Pedro, Tiago, João. De uma forma especial, cada um deles. Quando Moisés tem um encontro com Deus, o alinhamento com Deus lá no Monte Sinai, ele desce com o rosto resplandecendo com a glória de Deus. E é essa glória que Deus quer em nós. É essa glória que Deus espera em nós. Quando ele diz para nós em João 3,30, convém que ele cresça e eu diminua, porque quando nós recebemos esse chamado de Deus, ele vem e nos chacoalha e diz: eu quero que você saia da sua tenda, eu quero que você saia dessas circunstâncias, teus olhos saiam dessas circunstâncias, que você viva pela fé e que você venha. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós nos diminuímos, porque nós entendemos que essa voz é soberana e aí ele opera em nós. Que essa mudança de mentalidade venha acontecer em nossas vidas, que nós venhamos pensar, que nós venhamos refletir, que nós venhamos viver assim como Deus determinou para nós, uma nova mudança, uma nova renovação de mente, mas nova porque nos tira a visão de que nós estamos vivendo a circunstância e nos leva para a promessa, porque a promessa de Deus é lá para frente. A promessa de Deus é para aquilo que Ele tem ali na frente, é para o depois, para daqui a pouco, mas isso nós precisamos começar a renovar em nós, começar a recriar essa fé renovada, essa mudança de mentalidade. Pai, em nome de Jesus, nós nos entregamos a Ti, Senhor. Nós pedimos de Ti, ó Deus, que realmente essa mudança de mentalidade venha sobre nossas vidas, que nós venhamos transformar a nossa mente, renovando, Pai, tudo isso que está dentro dos nossos pensamentos, dos nossos corações, para que a Sua perfeita e agradável vontade prevaleça sobre nossas vidas, no nosso caminho, nos nossos passos. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai, nós queremos viver a Tua perfeita e agradável vontade. Assim nós te pedimos, Deus, e nós te agradecemos, porque nessa perfeita e agradável vontade está a restituição, está a restauração, está o milagre, está a cura, está a mudança, está o melhor, está a promessa que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Nos abençoa, Pai. Que essa mudança de mentalidade venha ficar em nós e prevalecer em nós, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no teu coração e Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus, agora e sempre, com as promessas que Ele tem para você. Em nome de Jesus, amém.